A série começa nos levando para uma cidade de fantasia chamada Evelstein. Vemos um velho que foi apelidado de velho mentiroso. Pelo menos é como as pessoas das favelas o chamam. Ele só conseguia usar magia de uma estrela. Mas sua arrogância era tão absurda que ele saía por aí se autodenominando um grande mago, e tinha um temperamento terrível, a ponto de perder a paciência mesmo quando crianças tentam pregar peças nele. Mas vemos um garoto que acabou se tornando seu discípulo. Ele não tinha um grande motivo para isso. É que o velho simplesmente precisava de seguidores, e ele precisava de conhecimento. Então, com a passagem das estações, vemos ele praticando sua mana. Quando ele começa a exalá-la, o velho fica surpreso que ele conseguiu dominar, se perguntando se ele poderia ser um gênio. Quando o garoto abre os olhos, ele levanta a mão e começa a canalizar sua mana ali até disparar uma flecha de mana. Ela perfura uma árvore próxima, e o velho fica ali, sem palavras. Isso foi o progresso de um ano inteiro. Enquanto o garoto fazia todo tipo de recado para ele, ele se tornou um mago de uma estrela. O velho diz que ouviu falar que, além da muralha norte de Evelstein, alguns pirralhos nobres alcançaram 3 estrelas antes mesmo da cerimônia de maioridade. Esse é um nível que um plebeu como ele poderia passar a vida inteira se aprimorando e ainda assim mal conseguiria alcançar. Então ele não deveria ficar convencido, porque com suas habilidades, ele vai desmoronar no momento em que atingir a barreira das 2 estrelas. O garoto diz que o velho sempre fazia longos discursos sobre linhagens, dizendo a ele que a magia é toda sobre elas. Não importa o quanto você se esforce, é tudo inútil. Ele continuou martelando na sua cabeça que havia uma barreira intransponível entre nobres e plebeus. Talvez fosse uma manifestação de seu anseio por tudo que ele nunca conseguiu alcançar, mas aquela noite pareceu excepcionalmente longa. No dia seguinte, enquanto a chuva caía, ele voltou ao acampamento deles, apenas para encontrar o velho morto. Seu corpo todo estava coberto de hematomas como se tivesse sido espancado até a morte. Ele imagina que ele arrumou briga em algum lugar e apanhou feio. Mas o garoto pegou sua pá e cavou uma cova para ele de qualquer maneira. Depois de saber mais tarde que o velho foi espancado até a morte pelos guardas, eles disseram que ele foi pego tentando roubar um livro de feitiços de 2 estrelas de um armazém. Ninguém entendia por que um velho sem ambição faria algo assim. E embora provavelmente fosse para ensiná-lo magia, infelizmente, as preocupações do velho com linhagens não importavam porque ele não pode ter sangue nobre, já que ele não é originalmente deste mundo, como vemos que ele tem acesso a uma janela de status. 4 anos acabam se passando desde então. E somos apresentados a uma mulher chamada Katia Flameart. Ela era a antiga senhora da agora decaída Casa Flameart, um condado de Vai, e nasceu nobre. Mas agora ela é uma maga de 3 estrelas, e muitos grupos de mercenários a procuravam. Enquanto estava em Evelstein, ela aceitava contratos através do corpo de mercenários de Beldum, e ensinou a ele, que se juntou ao corpo jovem e andava por aí usando magia de uma estrela. Foi assim que ele aprendeu muito com Katia, uma maga de 3 estrelas. Algum tempo depois, em uma taverna chamada Lágrima de Beldum, Katia está dizendo a ele que é natural para um mago desenvolver o desejo de ascender. Finalmente descobrimos que o nome dele é Derek. Ela diz que sabe que ele tem esse tipo de talento, e dito isso, a ganância excessiva só vai retardar seu progresso. Ele diz a ela que vai ter isso em mente, e ela diz que ele deveria fechar os olhos e sentir sua mana. Ele precisa sentir calmamente onde ela é gerada e que tipo de fluxo ela tem. Ele precisa pensar em usar sua mana para trazer a imagem que ele está pensando para a realidade. Enquanto ele começa a canalizar toda a sua mana, ela diz que ele definitivamente tem uma quantidade considerável de mana inata, e talvez seja porque ele tem muita experiência de campo, mas seu controle de mana também é estável. Quando Derek abre os olhos, um som alto começa a ser liberado, e ela parece surpresa enquanto ecoa pela taverna. Todos os clientes perguntam que diabos é esse som, e se perguntam se talvez estejam sob ataque. Eventualmente para, e Derek ofega enquanto olha para suas mãos enquanto ela o agarra, dizendo para ele não dizer uma palavra e apenas segui-la. Algumas pessoas saem dizendo que definitivamente ouviram algo como uma explosão, e que precisam procurar com cuidado. Vemos todos eles brandindo suas armas enquanto Katia o guia para um beco. Ele pergunta a ela o que está errado, e ela diz que ele precisa ouvir com atenção o que ela está prestes a dizer. Ele pergunta o que é para ela estar tão séria, e ela diz que, como ele sabe, os nobres são sensíveis sobre seus privilégios, e a magia é o maior privilégio entre eles. As pessoas tratam a força inata como uma bênção, mas isso só se aplica aos nobres. Entre os plebeus, muito raramente alguém alcança 3 estrelas, mas geralmente são plebeus que dedicaram suas vidas inteiras à magia. E o que ele acabou de usar foi um feitiço de ilusão de 2 estrelas chamado Alucinação Auditiva. E foi assim que, aos 14 anos, ele se tornou um mago de 2 estrelas, como a janela de status mostra que foi exatamente o feitiço que ele ganhou.
Depois disso, Katia viajou com ele e lhe passou vários feitiços que conhecia, e o ensinou sobre a alta sociedade em que ela costumava estar quando era nobre. Ela ficou por um ano inteiro. Ela acabou indo embora também, e ele ouviu que o condado de Alvester a nomeou como tutora particular. A casa Alvester era o tipo de família que até o grão-duque da capital tinha que ser respeitoso, porque eles tinham o conde Alvester do lado deles. Para Katia, não era uma oferta que ela pudesse recusar. Ser o professor de magia de um nobre desse nível era uma bênção enorme para qualquer um, e ela partiu depois de lhe dar um livro de feitiços de 2 estrelas de presente. Assim como seu mestre original tentou roubar um, ele acabou conseguindo no final. Ele se senta em sua cama e olha a lista de magias. Ele tem alguns feitiços de magia de 1 e 2 estrelas. Ele fecha o livro, e depois de mais um ano inteiro, ele estudou por conta própria e dominou 2 dos feitiços de 2 estrelas com apenas 16 anos, mas não tinha intenção de parar aqui. Ele volta para a Lágrima de Beldum. Um homem pergunta o que ele acha deste pedido, já que finalmente conseguiram um decente pela primeira vez. Derek pergunta o que é, e o homem diz que é um pedido da casa do Plain. O homem pergunta se ele entende o que isso significa. Derek pergunta por que os do Plain contratariam um lugar como eles. O homem diz que isso não importa agora. Eles só precisam tirar dinheiro deles, porque eles tratam ouro como se fosse água. Se abrirmos um caminho com os do Plain através deste trabalho, podemos construir conexões para a próxima vez também. Derek pergunta o que eles devem fazer, e ele diz que não é nada demais. Eles só querem que eles subjuguem alguns monstros nos arredores de seu território. Derek pergunta se é só isso mesmo, e o homem diz, claro, nobres não voltam atrás em sua palavra. Mas Derek diz que algo parece estranho. Uma família tão grande quanto os do Plain pedindo a um mero grupo de mercenários como eles para eliminar monstros não faz sentido, e ele se recusa a fazer isso, então ele deveria encontrar outra pessoa. O homem grita mandando ele esperar um segundo, mas Derek diz para ele arranjar outra pessoa, pois ele não aceita trabalhos suspeitos. O velho diz que, se pudesse, ele mesmo faria, mas eles precisam de um mago, e que ele sabe como magos são escassos entre os corpos de mercenários hoje em dia, e ele é o único que pode fazer isso, por isso o chamou. Derek pergunta por que eles precisam de um mago para matar alguns monstros, e de qualquer forma, ele não quer se envolver em algo desnecessário. O homem joga algo para ele, e Derek pega. O homem diz que a moeda de ouro que ele tem agora não é nem a taxa, é um adiantamento. Derek olha para baixo e, eventualmente, é apresentado aos clientes. O homem diz que ele precisa prestar respeito a eles. O mordomo diz absolutamente não. Uma criança que nem sequer teve sua cerimônia de maioridade é demais. Ele ouviu que ele ganhou mérito na Guerra da Alvorada, então ele tinha algumas expectativas. Mas ele não pode acreditar que estão mandando uma criança como esta para um trabalho. O cara garante, dizendo que Derek é o cara certo e o melhor mago que ele conhece. O mordomo diz que esta não é uma tarefa para confiar a uma criança. Uma das mulheres com ele começa a sussurrar algo para ele, e ambos olham para a nobre dama e decidem ter uma conversa com Derek. Eventualmente, ele se dirige ao grão-ducado de Duplain enquanto vemos derrotando um goblin. Ele se vira antes de cortar a cabeça de outro logo atrás dele. Enquanto mais um avança, ele se esquiva do ataque e o encara por trás antes de eletrocutá-lo. Vemos que ele na verdade derrotou uma horda bem grande. Ele diz ao mordomo, a quem ele chama de oficial de despacho, que terminou. O mordomo diz que é ótimo, e que ele derrubou tantos em quase nenhum tempo. A nobre sorri, e de volta a Beldum, uma mulher está gritando com Derek por se tornar o cão dos nobres. O nome dela é Pauline, e o homem diz para ela descer porque o cliente deles está aqui. Ela diz que não importa o quão baixo eles sejam como plebeus, eles não são pessoas que deveriam se tornar o cão de um nobre. O homem diz a ela que Derek não deve ter contado quanto o trabalho pagava. Pauline pergunta quanto era, a ponto de ele rastejar entre as pernas deles. Ele diz que isso não estava no trabalho, então ele levanta a mão, e ela pergunta se era mesmo por apenas uma prata. Ele balança a cabeça, e ela começa a babar perguntando se ele quer dizer um ouro. Se for esse o caso, ela rastejará entre as pernas deles também. Ele grita com ela, dizendo para calar a boca, pois rastejar entre as pernas deles não faz parte do trabalho. Eventualmente, ela desmaia, e ele pergunta a Derek como foi o trabalho. Derek diz que não foi nada de especial. Eles apenas mataram alguns goblins, e acabou. Ele diz que a primeira impressão deles foi um lixo, mas parecia que eles tinham muito dinheiro. Derek diz que sim, mas todos os 3 estavam mentindo. O homem pergunta se ele conseguiu perceber. Derek diz que o oficial de despacho disse que estava procurando exatamente 3 coisas: juventude, resistência e habilidade de socialização. Mas eles não testaram nenhuma dessas coisas, e a mulher que se dizia copeira tinha as mãos limpas demais para alguém que faz trabalho pesado. Aí tem a outra pessoa, mas o homem o chama.
E quando Derek olha para cima, ele diz que eles são mercenários. Eles não precisam investigar seus clientes a fundo. Eles apenas fazem o trabalho e pegam o dinheiro. Derek diz, tudo bem. Finalmente descobrimos que o nome do cara era Jaden. Derek diz que Jaden estava certo. Este lugar é selvagem. E na selva, a única coisa que importa é ganhar a vida. Todo o resto é irrelevante para eles. No dia seguinte, ele volta para o Grão-Ducado de Dupline, dizendo que está tudo resolvido e, com isso, os goblins não aparecerão por um tempo. Jaden está lá com ele agora, e o mordomo diz que eles fizeram um ótimo trabalho. Jaden diz que agora eles deveriam falar sobre o pagamento restante, e vemos moedas de ouro, dizendo a Derek para olhar o quanto eles receberam. Derek diz que ele precisa largar isso, pois eles precisam continuar conversando. O mordomo limpa a garganta, dizendo a Derek que valoriza suas habilidades, e que gostaria de lhe confiar um novo pedido, perguntando se é aceitável. Derek e Jaden perguntam do que ele está falando, e ele diz que eles lhe pagarão 15 moedas de ouro por este próximo pedido. Jaden fica surpreso, e o mordomo pergunta se ele vai aceitar. Derek diz, claro. E eles voltam para a carruagem com seus pertences, indo para a residência dos Duplains. Após chegarem à luxuosa propriedade, Jaden diz que é realmente impressionante. O mordomo diz que, antes de entrarem, gostaria de se apresentar. Jaden diz que não é como se tivessem se encontrado apenas uma ou duas vezes, e que ele deveria falar livremente. Ele se apresenta como Dylan, o grande intendente que serve ao Grão-Duque Dupline. Ele pede desculpas por ter ocultado seu status devido à natureza de seu trabalho. Claro, Jaden já sabia que eles estavam mentindo por causa de Derek, e pergunta quem é o próximo. A próxima é uma mulher chamada Catarina, e ela é a governanta. Jaden começa a se curvar, dizendo que não sabia que pessoas de tão alta posição estavam aqui, e oferece seus cumprimentos. Derek diz que sabia que eles estavam mentindo sobre suas identidades, mas não sabia que seus postos seriam tão altos. Finalmente, seria a última pessoa, e Jaden pergunta quem ela é. Ela tira o capuz. Enquanto seu cabelo começa a esvoaçar ao vento, Derek entende exatamente o que está acontecendo. Ela se apresenta como Ashleen Eleanor Dupline, e quer nomear Derek como tutor de magia de sua irmã mais nova, dela. Derek acha este pedido bastante surpreendente. Algum tempo depois na propriedade, as portas são abertas com força, e um homem está gritando por seu pai, que é o Grão-Duque, e por outra pessoa chamada Valerian, para darem uma olhada nisso. Seu pai pergunta o que ele pensa que está fazendo aqui, e descobrimos que seu nome é Raeg, e seu pai lhe diz que ele deve se comportar com dignidade. Raeg diz que quem precisa agir com dignidade não é ele, mas sim dela, pois agora ela foi longe demais, e agora está até mesmo agredindo as pessoas que ele contratou. Valerian diz a ele para baixar a voz, pois eles estão no meio de uma conversa. Raeg diz que mais de 10 criados pediram demissão só no mês passado, sem mencionar que ela quebra objetos sempre que tem vontade. E ele quer saber por quanto tempo ele vai continuar a ignorar o fato de ela agir como uma bandida. Valerian grita com Raeg, dizendo que já chega e para ele ir embora. Raeg diz que mesmo que dela não sirva para nada, eles ainda têm Ashleen, e é hora de eles deixarem dela ir. Seu pai diz que não cabe a ele decidir. Raeg diz que pediu ao grande intendente para pesquisar um mosteiro. Dizem que as instalações são boas, e muitos filhos de nobres vêm e vão também. Em vez de viver sendo tratada como um fardo, seria melhor que ela se dedicasse à vontade de Deus. Seu pai começa a agarrar sua cabeça e o bate direto na mesa, dizendo que acredita já ter dito que não é uma decisão dele. Raeg diz que sabe, mas quando chegar a hora, ele terá que tomar uma decisão. Seu pai o encara, e um pouco mais tarde, vemos Derek caminhando com Ashleen. Ela pergunta se ele ouviu algo sobre sua irmã mais nova, dela. Ele diz que a viu no registro da família. Isso é tudo. Ashleen diz que faz sentido. Ela provavelmente não é muito conhecida do público. E enquanto as portas se abrem, vemos Raeg e Valerian andando pelo corredor. Valerian diz que já faz um tempo e pergunta como foi sua experiência em Evelstein. Ela diz que, graças ao cuidado de Valerian, tem vivido confortavelmente. Valerian diz que, como ela pode ver, Raeg está um pouco machucado, então eles deveriam conversar mais tarde. Derek encara os dois tentando entender a situação, e olha de lado, vendo a criada chorando, e começa a pensar e a ter algumas ideias do que aconteceu. Eles entram no escritório do pai dela e se sentam, e ele diz que está aliviado em saber que ela estava bem em Evelstein. Ela diz que é tudo graças a ele, e que este é o tutor de magia que ela trouxe de Evelstein, e ele será o responsável por dela. Ele encara Derek por um segundo, e depois diz que entende. Ashleen diz que eles estão ocupados, então vão se retirar, mas ele diz a Derek para ficar. Derek se pergunta para quê, e depois que Ashleen sai, ele volta ao trabalho dizendo que ele é bem jovem, e pede para confirmar se ele tem 16 anos. Derek diz que sim,
e então ele pergunta a Derek se ele sabe usar magia. Derek diz que consegue usar um pouco de magia de uma estrela, e isso faz tirar os óculos enquanto ri, dizendo que não tem motivo para mentir. A humildade nem sempre é vista como um sinal de virtude. Derek olha para ele dizendo que já sabia que o Grão-Duque do Plain era um mago de 5 estrelas, mas agora ele sabe que a humildade provavelmente não vai funcionar aqui. Ele diz que sente muito se pareceu desrespeitoso, e o Duque diz que tudo bem, ele sabe por que ele se porta dessa maneira, já que ser talentoso demais pode acabar o consumindo. A julgar por sua idade e vestimenta, ele não parece alguém adequado para ser um tutor de magia. Derek diz a ele que é um mercenário. O Duque diz que, como Ashline o escolheu, ele não vai investigar mais, e lhe concederá entrada no anexo da residência onde dela mora. Ele pode pedir a uma criada para guiá-lo, para que possa ir em frente. Derek, no entanto, faz uma pergunta ao Duque. O Duque diz a ele para falar o que pensa, e Derek diz que é um mercenário. E se ele aceita uma comissão, é seu dever levá-la até o fim para que dela possa aprender magia e entrar na alta sociedade como uma nobre adequada, que foi para o que Ashline o comissionou. O Duque pergunta por que ele está explicando o óbvio, e Derek diz que é porque ele tem um pedido sincero a lhe fazer. O Duque se pergunta o que é. Em outro lugar, vemos um prato sendo arremessado pela sala enquanto se estilhaça. A criada pede desculpas, dizendo que sente muito, e dela diz que, dado o status dela, pedir desculpas não mudará nada, ela precisa sair de sua vista. E se ela aparecer na frente dela mais uma vez, ela vai atirar o prato no rosto dela. Enquanto isso, Jaden está tomando chá com Ashline, perguntando por que ela escolheu Derek entre todas as pessoas, já que tutores de magia deveriam ter feito fila na frente dela para fazer isso em Duplain. Além disso, um plebeu terá dificuldade em trabalhar como tutor de magia de um nobre. Ashline diz que tentou quase todos os mestres de magia famosos do continente, mas todos desistiram, então ela optou por aqueles que podem usar magia, mas estão em circunstâncias desesperadoras. Embora Derek tenha um histórico de mercenário, ele parecia saber um pouco sobre como os nobres se comportam em sua cultura. Jaden diz que o mestre dele era um nobre caído que costumava ter muito sucesso, e Derek deve ter aprendido todo tipo de coisa com ele. Ashline diz que isso faz muito sentido, pois ele era refinado e gentil apesar de ser um mercenário, e ela pensou que, se fosse ele, talvez conseguisse controlar dela gentilmente e guiá-la. Jaden diz que ela precisa aprender a enxergar melhor as pessoas, pois Derek é um mago, cresceu nas ruas, e trabalhou como mercenário antes mesmo de atingir a maioridade, e alguém das ruas não sobrevive apenas com refinamento e bondade. Ela se pergunta o que exatamente isso significa. Vemos Duplain guiando-o para o quarto de dela. Enquanto ele para diante da porta, ele levanta a mão e começa a bater. Não há resposta, então ele pega na maçaneta e entra, dizendo a dela quem ele é e pedindo um momento do seu tempo. Ela diz para ele se aproximar, e quando ele o faz, ela sorri antes de espirrar água nojenta no rosto dele, e diz que isso é horrível. E ela pensou que um rato de esgoto tinha entrado, e ele deve ser o mercenário que o grande intendente mencionou, ou talvez não, já que ele se parece com um rato. Ela puxa uma cadeira e sobe nela antes de derramar mais água nojenta nele, perguntando se isso traz de volta memórias de sua cidade natal. Ela diz que ficar encharcado de água combina com ele, mas ele não responde. Ela continua dizendo que ficou sem água e que isso é decepcionante. Ele olha para ela, e ela começa a ficar irritada antes de chutá-lo para o chão, perguntando como ele ousa olhá-la de cima. Ela o encara de cima antes de tirar os sapatos, dizendo que ele fede pra caralho, e os joga nele, depois se senta na cadeira, dizendo para ele saber o seu lugar, e levanta o pé até o rosto dele, dizendo que não devem ter ensinado bom senso onde ele mora. De volta ao escritório de seu pai, vemos o Duque olhando pela janela, relembrando a conversa que teve com Derek. Ele diz que o fato de ele estar aqui significa que o problema de dela não pode ser resolvido facilmente. Ele quer perguntar, já que a sua filha, quanta autoridade ele está disposto a conceder-lhe quando se trata de ensiná-la. O flashback termina com ela levando um soco direto no rosto, e ela cai no chão, incrédula. Ela olha para ele horrorizada, e toca a bochecha se perguntando se isso é real, e Derek diz para ela se levantar. Temos um flashback de 3 anos atrás, quando ele ainda estava com Katia. Ele está limpando suas lâminas, dizendo que, se ela tivesse que ensinar um aluno teimoso que não aprecia gentileza, ele quer saber o que ela faria. Ela diz que supõe que tentaria entendê-los, abraçá-los e acolhê-los. Ele diz que isso é idealista demais, então pergunta o que faria com um aluno com quem não pudesse fazer isso. Ela diz que a essência do ensino é levar um aluno em uma direção melhor. Se você não consegue se comunicar através da compreensão e aceitação, então terá que encontrar um ponto de partida diferente. Ele pergunta o que isso significa, e ela diz, gravando medo neles.
De volta ao presente, enquanto ela ainda está em choque, Derek diz a ela que precisa tratar os outros com consideração e respeito. E ele não vai dizer de novo. E ele não quer repetir as coisas, mandando ela se levantar. Quando ela o faz, ela dá um tapa no rosto dele, perguntando como ele ousa pôr a mão nela, e ele lhe dá mais um tapa. Ele diz que também não a fará dizer as coisas 2 vezes. Quando ela lidar com os outros, fará isso com consideração e respeito. Ela começa a rir, depois grita pelo grande intendente, dizendo que esse plebeu ousou colocar as mãos nela. Dylan entra correndo no quarto, perguntando se ela está bem. Dylan pergunta o que ele pensa que está fazendo, e diz que se o Duque souber disso, não vai terminar com apenas uma simples bronca. Derek enfia a mão no cinto e tira um bilhete dizendo que lhe foi concedida autoridade total sobre toda a educação da senhorita dela, e que lhe foi permitido usar qualquer método que ele escolher. Dylan começa a ler, e dela percebe que é de verdade. Mais tarde naquela noite, Haig está tentando acalmar Valerian, implorando, mas Valerian invade o quarto de Derek perguntando se ele é o mercenário de quem tem ouvido falar. Derek o encara enquanto lê um livro. Valerian pergunta como ele ousa bater em dela, e Haig diz para ele abaixar a mão. Derek diz que foi algo que o próprio Duque permitiu. Haig acrescenta que ele é um convidado que Ashline trouxe, e se ele agir assim, precisa pensar no que isso fará com a posição de Ashline. Além disso, o pai dele permitiu. Valerian diz que Derek precisa ir com ele, e Haig deve cuidar de seus próprios assuntos e esquecer isso. Haig diz a Derek que ouviu sobre o que aconteceu, e que dela precisa mesmo de uma surra para criar juízo, e para não se preocupar, pois Valerian não irá longe demais. Derek assente. Enquanto os observa sair, ele diz que não sabe por que Valerian está protegendo aquela sem esperança. Quando ele abre a porta de um quarto, vemos algumas bonecas. Valerian diz para ele entrar e explica que este é o quarto em que dela costumava ficar na casa principal, e está assim desde que ela saiu. Derek olha, percebendo que ela é uma pintora. Valerian diz que dela costumava amar desenhar. Toda vez que ela pedia para ele olhar seus desenhos, seu rosto ficava vermelho, e era super adorável, mas ela nunca terminou um. Na maioria das vezes, ela deixava um espaço em branco e desenhava apenas a parte que gostava. Ele se desculpa por mais cedo, pois ficou muito emotivo. Derek diz para ele não se preocupar, mas se pergunta por que o trouxe aqui. Valerian diz que só queria mostrar a ele que dela não era uma criança que merecia ser desprezada ou espancada. Mas em algum momento, ela começou a ficar excessivamente obcecada com sua linhagem e no final, foi expulsa da casa principal e trancada no anexo. Ele não consegue nem imaginar o que a transformou nisso, e eles têm que impedi-la de ser enviada para o mosteiro. Se ela aprender sequer um único feitiço de magia de uma estrela, ele será capaz de persuadir o Duque de alguma forma, e ele está implorando para que, por favor, salve dela. Derek pega um dos livros e diz para ele esperar, pois percebe que ela não desistiu da magia. E a julgar por todas as notas nas margens desses livros, parece ser teoria da escola de regulamentos, perguntando se está certo. Valerian diz que está certo porque os nobres aprendiam com a escola de regulamentos. Derek dá mais uma olhada nos retratos e fecha o livro, dizendo que vai tentar. Naquela noite, enquanto dela está dormindo, ele joga água no rosto dela, fazendo-a gritar. Ele pergunta se ela está mesmo tentando dormir agora. Ela pergunta se ele enlouqueceu. Ele a agarra, dizendo que ela precisa segui-lo agora mesmo. Ela começa a gritar, dizendo para ele soltá-la. Enquanto ele a arrasta pelos corredores, ela diz que está doendo, que não quer ir com ele, e o chama de plebeu mais uma vez. Eles saem da propriedade para a floresta, e ele a joga no chão. Ela pergunta o que ele acha que fazer isso mudaria, já que ele nem tem o direito de ensiná-la. Ele diz que ela nem escuta, mas quer lhe contar um fato interessante. Ele não tem a menor intenção de ensiná-la magia. Ele só gosta de bater em nobres arrogantes. Ela parece horrorizada, perguntando o que ele acabou de dizer. Ele diz que certamente ela concorda que não há razão para alguém de baixo gostar de nobres. Essa bobagem de tutor é apenas uma desculpa. Ela pergunta do que ele está falando, e ele diz que é uma desculpa para ele bater em nobres arrogantes e poderosos como ela. Ele então saca sua lâmina, perguntando se ela sabe o quão belos são os gritos daquelas pessoas nobres. Ela pergunta se ele acha que estará seguro depois de fazer algo assim, e ele diz, claro. Ela vai ser enfiada em um mosteiro em breve de qualquer maneira, então quem acreditaria em qualquer coisa que ela dissesse? E se algo realmente grande acontecer, ele pode se desculpar com a própria vida, já que é mais ou menos o quanto a vida de um plebeu vale de qualquer maneira. Ou ele poderia simplesmente fugir, já que eles se esqueceriam dele em breve. Ele estaria fazendo um favor a Duplan ao se livrar de sua dor de cabeça, afinal. Ela fica com medo, pensando que vai morrer, e corre para a floresta dizendo que não pode ser pega, então precisa se esconder.
Ela diz que não pode atravessar o campo em direção à residência, pois ele a alcançará imediatamente. Enquanto ela se enrosca em algumas árvores, ela continua correndo, dizendo que precisa despistá-lo na floresta, e que a conhece bem, então pode correr de volta para a residência a partir daqui, e então ele será quem morrerá. Ela vê uma luz brilhante e se vira, se perguntando o que é, apenas para ver uma bola de fogo se formando. Enquanto Derek continua a conjurá-la, ela fica chocada, dizendo que é uma magia de 2 estrelas. Então, como um plebeu pode usar isso? Conforme Derek avança, ele começa a rir, antes de atirá-la diretamente em sua direção. Ela voa diretamente para a cabeça dela, e ela cai de joelhos gritando, mas vemos que teria errado de qualquer maneira, e explode bem na frente dela. Ela começa a se urinar, e Derek diz que parece que ele errou. Algum tempo depois, a vemos ainda fugindo, e ela está ofegante. Seu pé fica preso em um galho de árvore enquanto ela cai de cara no chão, comendo poeira. Quando ela começa a se levantar, uma flecha de mana voa em sua direção, e ela se esquiva enquanto passa por sua cabeça e crava no chão. Ela olha para baixo horrorizada, e ele diz que ela é bem rápida. É difícil acreditar que essa velocidade pertence a alguém que ficou trancada no anexo o dia todo. Ela continua correndo, e o vemos pensando em algo. Mas dela também está, e ela se pergunta por quanto tempo precisa continuar correndo, e se consegue mesmo escapar. Porque, nesse ritmo, ele definitivamente vai pegá-la. Ela se vira, se perguntando o que ele está fazendo, enquanto ele coloca a mão no chão usando algum tipo de magia. Ele olha para cima, dizendo que esta é a mesma floresta que ele viu nas pinturas. Deve ser onde ela tem corrido desde pequena. Sem nem perceber, ela sentiu a mana e a vastidão selvagem, e transferiu esse sentimento para a tela. E ele começa a dizer o que é, mas ela o interrompe gritando, saltando sobre ele com uma pedra nas mãos. Ele saca sua lâmina e corta a pedra ao meio, e ela cai no chão, parecendo horrorizada. Ele diz que admite que o espírito dela é admirável, sabendo que em vez de fugir, ela demonstrou sua força para se livrar da perseguição. Essa não deve ter sido uma decisão fácil de tomar. Ela fica sentada olhando para o chão, pensando no que fazer, e ele diz que percebe que ela não tem mais forças para correr. Ele pergunta se ela tem últimas palavras, e ela ri, dizendo que se recusa a pedir desculpas. Diferente dos plebeus, ela não se rebaixa, e ele pode simplesmente matá-la. Ele pergunta por que ela é tão obcecada com a linhagem sanguínea, e ela diz que, se não fosse por isso, o que lhe restaria? Se tirarem a grande linhagem sanguínea dela, ela não tem nada. É sempre magia isso, magia aquilo. Ela soca o chão de frustração e começa a chorar, perguntando se ele acha que ela nunca tentou de verdade. Ele não diz uma palavra, e ela continua dizendo que não importa o quanto tente, simplesmente não funciona. Magia ou pintura. Se ela for eliminada de tudo, vai ficar para trás, e neste ponto não lhe resta nada além de sua linhagem sanguínea. E se até isso se for, o que ela será depois disso? Ele continua em silêncio e infunde sua espada com mana, e ela percebe que este é o seu destino. Ele ergue a espada no ar dizendo que já ouviu o suficiente, despedindo-se dela. Ela continua chorando enquanto o encara, e então ouvimos a espada entrar em contato com algo enquanto corta gelo. Os olhos que ela fechou de medo se abrem lentamente, e ela vê a lâmina dele presa no gelo, e olha para cima confusa porque agora há uma parede de gelo se formando ao seu redor. Ela olha para as mãos perguntando se isso é realmente magia, e ele embainha a lâmina instantaneamente, dizendo que foi um bom trabalho e que lamenta sua grosseria. Ela percebe que ele não estava realmente tentando matá-la, e ele diz que talvez não seja algo que ela possa realmente chamar de magia, pois é apenas uma manifestação de mana, mas ela ainda assim conseguiu. A percepção de que ela não é um fracasso a atinge, e ela começa a chorar aos berros, gritando o mais alto que pode, tão alto que ecoa por toda a floresta. Um pouco depois, ele começa a cuidar dos ferimentos dela, dizendo que isso significa que ela é da escola da selva. Ela pergunta o que isso significa, e ele diz que ouviu dizer que a maioria dos nobres aprende a escola das regulações. E em sua essência, toda escola de magia é essencialmente a mesma, mas difere enormemente no processo de compreendê-la e dominá-la. Ela é da escola da selva, então tentar aprender magia através da teoria da escola das regulações estava fadado a causar problemas. E nesse ponto, era como se ela estivesse tentando usar roupas que não servem. Ela pergunta como ele saberia que ela é da escola da selva, e ele diz que viu o desenho que ela fez, e que ela conseguiu sentir a mana fluindo e a colocou na tela. Os magos geralmente nascem com o temperamento da escola da selva, já que interagem com a mana na natureza quando são jovens. Ela olha para seus curativos, e ele pergunta se ela já consegue andar. Ela diz que não está mal, e ele diz que isso é bom. Ela conseguiu manifestar mana, mas ainda há um longo caminho a percorrer. A partir de amanhã, ele vai ensiná-la a manifestá-la naturalmente.
Ela agradece a ele, mas ele não diz nada, e em vez disso, diz a ela que é hora de ir. Ele então pergunta sobre a pintura do pôr do sol, e se era obra dela. Ela diz que não sabe, já que faz muito tempo que largou o pincel, e ele diz que ficou lindamente feito. Ela diz que na verdade essa é sua obra-prima, e ele é a primeira pessoa que percebeu que estava terminada. Na manhã seguinte, a vemos acordando na cama. Enquanto a mana começa a se formar ao redor de sua mão, ela consegue senti-la, mas não consegue manifestá-la de fato, dizendo que é difícil. Fora do quarto dela, uma empregada está carregando água, e dela sai, assustando-a tanto que ela derrama tudo em suas roupas. Ela percebe que pode ser demitida hoje e começa a se desculpar profusamente. Dela a encara enquanto a mulher começa a se rebaixar. Ela diz que sabe que este é um pecado digno de morte, mas implora por perdão. Dela apenas diz a ela para olhar por onde anda, e a empregada não consegue acreditar que não está apanhando. A outra empregada pergunta se ela está bem, e ela diz que sim. Ela apenas lhe disse para ter cuidado. Elas perguntam o que aconteceu quando ela saiu na noite passada. No quarto de Derek, ele está dormindo profundamente até que ela começa a esmurrar a porta, gritando por ele. Ele abre a porta, querendo saber o que ela quer, e até mesmo dela diz que precisa ter mais modos, pois isso é inapropriado. Dela diz que precisa saber como lidar com a mana que manifestou, pois tentou sozinha, mas não está funcionando. Derek fica surpreso que ela manifestou mana, e dela diz que ele lhe disse que a ensinaria hoje, então ele precisa se apressar e fazer isso. Ele fecha a porta, dizendo que ela pode fazer isso esta tarde. Dela enxuga as lágrimas enquanto fica furiosa e começa a esmurrar a porta, dizendo para ele sair e ensiná-la agora. Ele simplesmente volta a dormir enquanto ela começa a gritar com ele. Mais tarde no mesmo dia, Haig está andando pelos corredores da propriedade enquanto as empregadas conversam sobre como dela não quebrou um único prato. A empregada de antes diz que derramou água nela, e nem sequer apanhou por isso. Elas estão falando sobre como ela manifestou magia. Haig para de andar, perguntando o que ela acabou de dizer. A cena nos leva ao escritório do Duque, e ele pergunta se ela realmente manifestou magia. Valerian diz que, pelo que ele pode dizer, a resposta é sim. Ele perguntou ao mordomo-chefe e aos servos repetidamente. O Duque diz que isso é um alívio. E Haig diz que não podem simplesmente tirar conclusões precipitadas só porque ela manifestou magia. Valerian diz que ele deveria estar elogiando-a em vez disso. Mas o Duque percebe que ele está certo. E Haig diz que eles não podem esquecer tudo o que ela fez até agora. Um resultado tão pequeno como este não deveria ser suficiente para descartar a ideia de enviá-la para o monastério. O Duque não diz nada, mas continua fazendo seu trabalho. De volta dela, ela está amuada na cama. Ele pergunta se ela está mesmo amuada agora, e ela diz que não está. Ela está apenas com raiva. Ele diz que mesmo que ela haja com despeito assim, não vai mudar nada. Ela diz que não está sendo despeitada. Ela está apenas com raiva. Ele diz que mesmo que ela continue fazendo beicinho, não há nada que possam fazer. Há uma ordem para tudo. Ela grita, dizendo que já lhe disse que não está fazendo beicinho. Ela está apenas com raiva. Ele a encara. E isso assusta a ponto de ela dizer que ele pode simplesmente dizer que ela está fazendo beicinho. Então, ele puxa uma cadeira e se senta, dizendo que só porque ela manifestou magia não significa que pode sair usando-a, ou isso terá um efeito contrário. Ele está dizendo isso porque já passou por isso. Isso é tão importante quanto aprender, e ela já descansou o suficiente, então agora precisa estudar. Ela fica irritada e se aproxima, dizendo, é claro que ele diria isso. Lá vem a baboseira do professor de magia careta. Ele a encara, perguntando se deve ensiná-la de uma maneira que não seja careta, e ela se lembra da última pequena sessão e fica com medo, dizendo para esquecer. Ele diz que hoje eles praticarão a manifestação de magia, assim que ela puder usá-la livremente, não demorará muito para aprender magia de uma estrela. E a escola da selva não tem um sistema rígido, então é ideal para o autoestudo. Ela busca muito mais liberdade do que a escola das regulações. Para ser honesto, ela realmente se encaixa bem na escola da selva. Ela pergunta o que ele quer dizer, e ele diz que é exatamente o que parece. Sua natureza de espírito livre tem boa compatibilidade com a escola, e além disso, ela nasceu com o sangue do Plain, então está transbordando de talento. Suas orelhas começam a mexer um pouco, e ela cora, perguntando se é realmente talentosa. Ele diz que sim, e se ela consegue conjurar uma parede de gelo no instante em que manifesta, então ela definitivamente está transbordando de talento. Ela pergunta se talvez seja algum tipo de gênio. Ele diz que ter talento e ser um gênio são coisas claramente diferentes. Ela diz que não são. Eles continuam discutindo sobre isso. Enquanto Haig está do lado de fora da janela, ele parece irritado. No dia seguinte, Della invade o quarto dele dizendo que agora consegue fazer a manifestação de magia, mas não consegue acertar a direção.
No dia seguinte, ela lhe diz que tentou imbuí-la com frio, mas algo parece estranho. No dia depois desse, ela diz que consegue sentir, mas a sensação é estranha. No dia seguinte, ela pergunta-lhe o que ele está a fazer lá fora, pois ela disse-lhe para ficar perto do anexo, e que o seu pai não lhe emprestou estes livros de feitiços para ele vadiar. Ele diz que lhe foram emprestados exatamente para esse propósito. Ela arrasta-o de volta, dizendo que conseguiu fazer a magia fluir como ele disse, então ele precisa de se despachar e verificar. Mais tarde, dentro do quarto de Valerian, ele está à espera quando a porta se abre. Derek pergunta se ele o chamou. Valerian diz-lhe para se sentar, perguntando como a dela tem estado ultimamente. Derek diz que ela fez um progresso considerável, mas aprender magia de uma estrela provavelmente levará um pouco mais de tempo. Valerian diz que entende, e que a sua mãe, que foi a um evento social, provavelmente voltará algures na próxima semana, e ele avisa-o disso com antecedência. Ela não é alguém que ele possa levar de ânimo leve, e as pessoas nesta propriedade são tranquilas. Mas os nobres, por natureza, não gostam de plebeus em posições importantes, e ele também deveria saber disso. Ele diz que terá isso em mente, perguntando se foi por isso que foi chamado aqui. Valerian fica sentado por um segundo e diz-lhe que ele é o próximo chefe da casa do Plane. Isso significa que é uma posição onde se abraça e inclui os membros da sua casa, e para fazer isso, devem ser sinceros com cada membro, mas isso é muito difícil porque o coração de uma pessoa pode ser muito profundo e complexo. Seria bom se os pensamentos e valores de todos fossem os mesmos, mas essa não é a realidade. Derek pergunta o que ele está a tentar dizer, e Valerian olha para o seu punho e começa a dizer que a dela já não brinca mais com ele. Derek pergunta-se se este tipo é um esquisito. Valerian continua, dizendo que ainda se lembra vividamente de como ela o recebia com um sorriso quando eram pequenos, e ele quer que aquela dela angelical volte. E ele pergunta se realmente não há maneira de reconquistar o favor dela. Derek pergunta por que ele está a perguntar isso, e Valerian diz que é porque ele é o único que a dela segue. No momento em que ela começa a gritar por ele, Valerian diz-lhe para dar uma olhada nisto primeiro, pois ele aprendeu a fazer bonecas com as criadas. Ele pergunta o que ele acha, e que se parece exatamente com a dela, e ele quer dar-lhe para mostrar que o seu irmão mais velho a ama. Derek pergunta se aquilo é na verdade uma boneca de voodoo, porque essa porcaria poderia matar alguém. Valerian começa a chorar e diz que é um inútil para este tipo de coisa. Coitado. Tem uma energia de Golden Retriever. A sua mãe finalmente chega um pouco mais tarde, e ela diz a Derek que ouviu falar muito dele, e que eles encontraram um professor de magia muito capaz, e que é um prazer conhecê-lo. Ela apresenta-se como Mirella de Belly do Plane. Se não for um incômodo, ela gostaria de lhe dar um presente do seu território. Derek diz-lhe que não está filiado a nenhuma casa. Ela pergunta o que isso significa, e ele diz-lhe que é um plebeu, e instantaneamente ela parece um pouco surpreendida. Temos um flashback de uma semana antes. Ashline diz que está contente por o terem trazido para a propriedade. Como irmã mais velha de dela, ela gostaria de ficar ao seu lado por mais tempo, mas tem de tratar de assuntos em Evelstine, então vai deixá-la aos cuidados dele. Ele diz que entende, e Jaden diz-lhe que ela está a confiar-lhe a sua irmã, e a sua resposta foi muito sem vida. Mas também lhe diz para resolver as coisas rapidamente e voltar, porque se a Pauline descobrir, ela fará uma grande confusão novamente. Ashline também diz que vai contar com ele, e eles separam-se. Ela diz que se esqueceu completamente de lhe dizer, e Jaden pergunta sobre o que. Ela diz que a sua mãe voltará na próxima semana, e que se esqueceu de o avisar. Jaden pergunta se há algo sobre o qual ela precise de o avisar, e ela diz que a sua mãe é definitivamente um pouco irritadiça. Mirella invade o escritório do Duque e grita com ele, perguntando como ele pôde aceitar que o professor de dela fosse um plebeu. Ele diz que consegue ouvir perfeitamente, então ela deveria baixar a voz. Ela diz que esse não é o problema agora. É a dela, a nossa amada filha mais nova. Ele diz a Mirella que ela também sabe que ele não gosta muito de nomear plebeus, mas todos os professores com uma boa linhagem desistiram e renderam-se. Mirella diz que, mesmo assim, como ele pôde aceitar alguém que andava pelo mundo dos mercenários? O Duque diz que encontrar um professor de magia decente não é assim tão fácil, e Derek foi recomendado por Ashline. Mirella diz que, ainda assim, tem de haver um padrão. Eles têm o irmão mais novo dele, Flon. Ela diz que ele estava ocupado da última vez, mas agora é diferente. A dela também já manifestou magia, então se ele vier e a ensinar, mas o Duque interrompe-a, dizendo que de forma alguma ela vai tirar a pessoa que gera o território e transformá-lo num professor particular, e que administrar Evelstine não funcionará se eles lidarem com isso de forma desleixada. Ela então menciona o círculo social em Evelstine, e se ele acha que também pode ser gerido de forma desleixada, pois lá é uma zona de guerra. Socialmente, um professor importa mais do que qualquer outra coisa.
E como eles têm um plebeu sem nome de família, a dela vai tornar-se motivo de chacota quando debutar na alta sociedade. Valerian entra na sala, dizendo-lhe para se acalmar por um momento, pois com certeza ela não veio aqui para brigar com o pai. Ela diz que ele deveria afastar-se, pois isto não é algo que eles possam simplesmente deixar passar. Haeg diz que, no final, a questão é se o mago plebeu tem as qualidades para ser o professor dela ou não, perguntando à sua mãe se ele está certo. Ela sorri, animada por vê-lo, e ele diz que um plebeu tornar-se professor de magia de um nobre não é uma situação normal. Claro, se esse plebeu realmente tiver as qualidades necessárias, então não é um problema, e que ele quer testar as qualidades do próprio Derek e lutar com ele num duelo de magia. O Duque diz que já chega, e que ele é um mago de verdade. Haeg pensa sobre isso, e então pergunta se pode testar a dela em vez disso. Valerian pergunta se o que ele está a tramar, e Haeg diz que se Derek é um professor tão excelente, então dela, que recebeu as suas instruções, também deve ter alcançado resultados excelentes, e que ele irá pessoalmente duelar com ela e verificar os resultados. O Duque vai para dizer algo, mas em vez disso vemos Haeg afastar-se e Valerian gritar com ele, perguntando por que ele está a tentar lutar com a irmã deles. Haeg pergunta se ele realmente acredita que a dela mudou, e se ele se esqueceu do que ela fez. Valerian diz que, mesmo assim, ela é do mesmo sangue, e eles precisam de a manter por perto e protegê-la. Haeg ri-se, perguntando o que ele quer dizer com sangue, dizendo que o sangue é o que tem tentado derrubar a casa deles, como se tudo o que ela fez até agora não fosse suficiente. Se ela debutar na alta sociedade assim, será o fim deles. Valerian pergunta se é realmente assim que ele se sente, e Haeg diz que foi ela quem cruzou a linha primeiro. A melhor coisa para ela é ficar trancada no anexo, como tem estado. Valerian é obviamente contra e fica sentado, frustrado, enquanto Haeg se afasta determinado. Fora do quarto de Derek, um pássaro está lá a relaxar pacificamente antes de dela abrir a porta com força, a gritar com ele, definitivamente a assustar o pássaro. Ele pergunta o que ela está a fazer aqui tão cedo pela manhã. Ela tira um pergaminho para cima do livro dele, dizendo que se ela perder este duelo de magia, ele está despedido. Ele diz que ouviu, e que Haeg já é um mago de uma estrela experiente, então será difícil para ela ganhar. Ela pergunta se é tudo o que ele tem a dizer, já que ele vai ser despedido. Ele lembra-lhe que é um mercenário, ele apenas faz o trabalho para o qual é contratado e recebe o pagamento que vem com ele. Ele também já foi pago mais do que o suficiente. Ela pergunta se ele está a falar a sério. Uma semana inteira depois, é hora do duelo e todos se dirigem para os campos de treino. Vemos o Duque e a Mirella caminhar para lá, e o Derek cumprimenta-o. Ele faz uma vênia, e o Duque diz que Derek não parece nada nervoso, e pergunta-se se ele está confiante. E se estiver, então ele não é alguém de quem se devam livrar ainda. Desta vez é a entrada de Haeg, que está a usar uma capa. Ele diz que isto não será um simples duelo de magia, e que ele vai arrasá-la completamente hoje, e que a fará arrepender-se do passado até aos ossos. A dela também faz a sua aparição, parecendo a Capuchinho Vermelho, e vemos o momento em que ela pergunta a Derek se ele estava mesmo a falar a sério. E se ele não se importa com o que acontece desde que seja pago, Derek diz que ela provavelmente já reparou que o seu crescimento mágico já entrou nos eixos. Ela não consegue usar magia de uma estrela imediatamente, mas não vai demorar muito, e isso é porque ela nasceu com o sangue do Plane. Ela pergunta por que ele está a dizer isso de repente, e ele diz que já lhe tinha dito que a Escola do Vento é uma escola que se foca no autoestudo em vez de transmitir conhecimentos. Ela fica zangada, perguntando por que ele está a dizer esse tipo de porcaria agora, e ele vira-se. Ela diz que sabe que não é uma aluna assim tão boa, mas ainda assim quer continuar a aprender magia com ele, e não quer mais ninguém como seu professor, enquanto começa a chorar. Ele vira-se de costas para ela, dizendo que lhe vai dizer isto com antecedência. Ele não conhece a etiqueta ou as regras para duelos de magia nobres, pois nunca participou num, mas pode ensiná-la a vencer numa luta, mas só se ela quiser. Ela começa a lembrar-se de ser constantemente chamada de fracasso, e de como todos a usavam para zombar da sua família, o que levou aos seus problemas de comportamento. Mas ela também já não quer mais isso, dizendo que tudo o que ela quer é vencer. Hoje, ela não veio aqui como a irmã mais nova de Haeg, e muito menos como a mais nova da Casa do Plane. Ela estava ali apenas como aluna de Derek e como uma maga.